Boa noite, amados irmãos. Iniciemos o culto ao Senhor com a leitura do Catecismo Puritano, na pergunta de número 18. Qual é a miséria desse estado em que o homem caiu? Resposta: toda a raça humana, pela queda, perdeu a comunhão com Deus, e está sob sua ira e maldição, e assim sujeita a todas as misérias nesta vida, à própria morte e ao tormento do inferno para sempre. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em mais esta noite para te cultuar, ó Deus. Amado Deus, te agradecemos por ter trazido cada irmão para a tua santa casa nesta noite, ó Pai. Te agradeço por ter nos guardado durante o decorrer destes dias, no decorrer dessa semana. Te peço, ó Pai, que possa concentrar, Senhor, nossa mente aqui no teu culto neste momento, ó Pai. Que possamos estar alerta à tua pregação, Senhor, à pregação da tua palavra, ó Pai. Que nossa atenção não venha a ser retirada do teu culto. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Façamos o recitativo que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu leio e os irmãos repetem comigo. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos o cântico de número 60. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão, número 60, Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração, do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ao Rei de, ó graça, tribos e raças, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai. Os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé. Façamos a leitura bíblica de Josué, capítulo 3. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos leiam os versos pares. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim,
vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando vides a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância cerca de 2.000 côvados. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Nunca passaste. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué ao filho de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Visto e conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Os irmãos podem sentar. Chama à frente novamente o irmão Nelson para entoarmos o salmo. Salmo de número 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição.
Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livrai-me, vem do forte tentador. Como a minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizestes bem. Amém. Chama à frente o presbítero Diego para o momento de intercessão. Baixemos nossas cabeças e vamos, nesse momento, nos colocar diante do nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu, Senhor, é o único Deus, é o único a qual acreditamos que existe, que é tudo em todos e que nada escapa das Tuas mãos, nem dos Teus olhos, e tudo, Senhor, é conforme a Tua santa e soberana vontade. Pai amado, primeiramente Te pedimos perdão por todos os erros, falhas, culpas, pelos nossos pecados. Muitas vezes pecamos em pensamentos, pecamos em ações, em gestos, no falar. Perdoa-nos, Senhor, porque sabemos e temos plena consciência de que se pecamos, pecamos contra Ti, contra a Tua lei, contra a Tua palavra, contra tudo aquilo que Tu exiges de nós. Pai, que Tu venha, Senhor, nos curar, nos sarar, nos libertar de todo o mal, de tudo aquilo que tem nos afastado de termos, Senhor, uma comunhão fiel e sincera contigo. Meu Deus, limpa-nos, torna-nos, Senhor, cada vez mais alvos do que a neve, e que dia após dia, Senhor, o arrependimento esteja em nossos corações, para que não venhamos, ó Pai, nos achar num estado de prazer no pecado, mas sim, Senhor, que o arrependimento venha se renovar dia após dia diante o pecado em nossas vidas. Deus amado, Deus santíssimo, te peço, Senhor, que Tu venhas, ó Pai, olhar a nossa amada igreja do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Tu venha fortalecer a liderança, fortalecer os irmãos, para que, unidos em uma só fé, em um só amor, possamos, Senhor, unidos, proclamar o Teu Evangelho,
receber a tua palavra e não só apenas receber, mas praticar a tua palavra, os teus ensinamentos, para mantermos e termos um fiel testemunho perante os homens e principalmente perante ti. Pai amado, fortalece-nos, Senhor, torna-nos cada vez mais firmes, para que não sejamos vacilantes como a onda do mar, mas que sejamos, Senhor, tenhamos nossos pés firmes na rocha do Teu Filho amado Jesus Cristo. E que Tu venhas, Senhor, cada vez mais nos unir, para que juntos, firmes no amor e na misericórdia do Teu Filho amado Jesus Cristo, possamos, Senhor, passar por esse mundo de trevas, refletindo a luz que vem do alto, a luz que vem do Teu alto e sublime trono, através do Teu Filho amado Jesus Cristo e Teu Santo Espírito. Deus amado, Deus tremendo, te pedimos, Senhor, também que Tu venhas destruir todo tipo de idolatria que existe em nossas vidas. Sabemos e temos plena certeza que somos muitas vezes idólatras, porque muitas vezes colocamos outras coisas à frente de Ti, tornamos muitas vezes outras coisas mais importantes do que Tu mesmo, ó Pai, do que Tua obra, do que o Teu serviço. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a destruir todo tipo de idolatria que existe em nossas vidas, e que Tu possa, ó Pai, fortalecer-nos cada vez mais, e temos a plena certeza e confiança no Deus verdadeiro e Deus único que és o Senhor. Deus amado, te pedimos também pelas famílias que compõem esta igreja, que Tu possa, Senhor, trabalhar no coração dos pais, das mães, dos filhos, para que a família, Senhor, venha a ser a base, a célula dessa igreja, e que as famílias possam diariamente cultuar, fazer os cultos nos seus lares, fazer, Senhor, também a leitura da palavra, que os pais tenham sabedoria para guiar as suas famílias, as mães ser plenas auxiliadoras e os filhos obedientes e submissos aos seus pais. Deus amado, olha por todos nós e confiando plenamente de que Tu estás a nos escutar no Teu alto e sublime trono, te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Passamos agora ao momento do ofertório. Leiamos 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 13, que diz o seguinte: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que o semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amém. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem depositar aqui à frente. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, gratos somos, ó Pai, pelas ofertas que aqui foram recolhidas, Senhor. Que todas elas venham ser utilizadas para a Tua obra, Senhor, para a obra da Tua casa. Ainda em Tua presença, Senhor, te peço pela pregação da noite, ó Pai. Que o Senhor possa ter trabalhado na mente do pregador, para que ele venha a passar para nós a Tua palavra de forma clara, Senhor, compreensível, e que cada um de nós venhamos a aplicar a Tua palavra em nosso dia a dia. É o que te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Boa noite, amada igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Vamos dar início a uma série de pregações, né, na Epístola de Colossenses. Vamos, com a graça de Deus, se Ele nos permitir, vamos expor todo esse livro de Colossenses, essa epístola. Colossenses capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo frutos e crescendo, tal acontecendo entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco essa noite, Senhor Jesus, não com minhas achismos, minhas palavras próprias, meu Senhor, mas que sejam palavras tuas, somente o que o teu texto diz, somente o que tu falas através do teu texto, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, me capacitar a cada dia, Senhor Jesus, e que o Senhor venha, meu Pai, dar concentração aos irmãos e abra seus corações, assim te peço no Senhor Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Bem, irmãos, nós hoje damos início essa oportunidade que Deus está dando de expor a Epístola de Colossenses. Espero que com a graça de Deus está expondo ao longo das oportunidades que eu terei, né? E antes de começar tudo, a gente tem que dar um background, né? Mostrar os panos de fundo dessa epístola, de o que quem foi quem escreveu, de o porquê foi escrito, onde foi escrito, o que estava acontecendo. A gente tem que repassar tudo isso, toda essa introdução para os irmãos entenderem e haver uma facilidade no compreendimento dessa epístola, né? Que por sinal é riquíssima. Bem, irmãos, a Epístola de Colossenses foi escrita por Paulo, né? Paulo, nessa época, ele estava preso em Roma. Ele estava se comunicando com os irmãos de Colossos, especificamente quem estava à frente lá, que era Epáfras, né? E isso no ano mais ou menos 60 depois de Cristo, né? E Paulo estava em Roma, preso, né? E aqui ele escreveu essa carta, junto com outras, né? Que ele também escreveu. E Paulo, ele ficou sabendo, por intermédio de Epáfras, que estava acontecendo algumas coisas na igreja de Colossos, né? Colossos uma cidade que ficava localizada ali na Ásia Menor, né? E ela já tinha sido antigamente, né, lá,
antigamente, que eu digo na época deles, era uma cidade muito mais importante antes. Mas devido ao crescimento de muitas outras ao redor e o crescimento do comércio, né, a sua importância foi se diminuindo. E como ela era uma cidade muito importante, né, ela atraía vários povos. Ela atraía alguns povos como alguns judeus, ela recebia uns povos que tinham descendência judaica, né? Ela também recebia muitos frígios, que era da região também, e também ela recebia muitos colonos gregos, né? E devido a essa população, fica fácil de entender o porquê do pedido de socorro de Epáfras para Paulo, né? Porque estava adentrando dentro da igreja de Colossos uma heresia. Heresia esta que estava tirando o foco que era Cristo, diminuindo até mesmo a sua divindade. Muitos dizem que é um princípio do gnosticismo. Não chega a ser o gnosticismo, porque o gnosticismo é muito mais complexo e foi só aparecer alguns anos depois dessa datação, né? E o gnosticismo, ele é uma religião, né? Uma falsa religião que exalta mais o espírito, diminui a carne como ruim, né? E tudo que provém da carne é ruim. E como eu falei, não era ainda o gnosticismo de fato, mas podemos dizer que era uma semente ali do gnosticismo. Estava se começando, tinha algumas características de gnosticismo e consequentemente, houve uma evolução para o gnosticismo. Digamos que seria o proto-gnosticismo ali. Então, como eu havia falado, que a população que compunha aquela cidade de Colossos, como alguns judeus que lá tinham, né, que muitos partiam de serem altamente, né, valorizar as leis, né, ficando assim, exaltando muito dias de festas, muito a circuncisão, né? E também havia os frígios, que eram marcados por superstições, faziam culto a anjos, por exemplo. Vamos encontrar lá para o capítulo 4, mais ou menos. E também tem uma colônia de gregos ali, que eram marcados também pelo gosto da filosofia. Então, juntando tudo isso, né, afetou a igreja de Colossos, onde Paulo, né, tinha escutado muito bem falar dessa igreja. E por um grito de socorro de Epáfras ali, ele escreve se comunicando com a igreja e dando orientações, né, exortações, né, devido a essas heresias que estavam se adentrando dentro da igreja. Pois bem, irmãos, quando Paulo, logo no início, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Paulo era comum ele iniciar, né, falar o nome dele primeiro, Paulo, que já demonstra a autoria dele, né? E nisso ele já mostra a identidade dele, de apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, demonstrando aqui que foi por vontade de Deus o seu apostolado. Quem o escolheu, quem o capacitou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele dá essas credenciais para demonstrar
o seu papel, para demonstrar sua autoridade. Que ele não se autoproclamou apóstolo, mas é da vontade de Cristo. Paulo sempre nas suas epístolas, é muito comum ele falar isso, né? E o irmão Timóteo, esse estava encarcerado junto com ele. E ele foi um grande discípulo junto com o apóstolo Paulo. Paulo orientou muito Timóteo, né? E foi um grande servo de Deus junto com ele para trabalhar na obra de Deus. E ele manda um agradecimento e saúda os irmãos de Colossos. Paulo já tinha conversado com Epáfras antes, e ele sabia dos irmãos fiéis que ali tinha em Colossos, irmãos fiéis que eram engajados na obra, irmãos fiéis que tinham e aplicavam o evangelho qual vinha de Paulo, que Paulo ensinou a Epáfras como ministro, e Epáfras fundou a igreja, e assim no verdadeiro evangelho. E Paulo tinha ciência disso, que aqueles irmãos estavam no verdadeiro evangelho. Como ele diz aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colossos. Paulo reconhecia aquela igreja como irmãos fiéis, irmãos que perseveravam na fé do evangelho verdadeiro, nas sãs doutrinas. Paulo que discipulou provavelmente o Epáfras e ordenou como ministro. Então, Paulo sabia que aquela igreja estava em boas mãos, porque conhecia o ministro que lá estava à frente. Com certeza foi o próprio que ensinou, discipulou Epáfras. E ele ele saúda com a graça e paz a vós outros, né? Ele saúda aqueles irmãos. Então, irmãos, dito isto, né, vamos dar início, né, essa exposição, né, muito riquíssima desse texto, né? E aqui esta noite eu quero dar um objetivo, que é dar 4 características do evangelho que gera frutos. Nós vamos encontrar aqui no texto 4 características, e eu quero citar elas para os irmãos. 4 características do evangelho que gera frutos. Paulo, ele começa essa epístola, né, dando graças a Deus, dando ação de graças a Deus. Quando ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo, ele começa com um coração de dar graças, né, a Deus por aqueles irmãos, e também está orando por eles. Como eu já disse, Paulo sabe que ali há irmãos fiéis da palavra. Há irmãos fiéis da palavra. E sempre, Paulo, ele dá graças, agradecendo a Deus por aqueles irmãos que eles se encontram. Quando ele fala: quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Paulo, ele vem ouvindo falar da fé dos irmãos de Colossos, né, que ali se encontravam. Como eu disse, Paulo não foi o fundador desta igreja, mas ele estava ligado diretamente a ela. Pois, como eu falei, Epáfras, com certeza, né, foi discipulado por Paulo em uma de suas viagens missionárias, provavelmente lá em Éfeso.
Então Paulo, ele sabia e tinha escutado falar daqueles irmãos, como aqueles irmãos perseveravam no Evangelho, como aqueles irmãos eram engajados, como aqueles irmãos cresciam, como o Evangelho chegou até lá e mudou aqueles irmãos. Paulo sabia de tudo isso. Tão tal que o Evangelho era verdadeiro ali em Colossos, que era um Evangelho que transformava. Esse é o tema da nossa pregação, o Evangelho que transforma. O Evangelho que transforma. E Paulo sabia que o verdadeiro Evangelho estava lá, pois o Evangelho adentrou naquele local, naquela cidade, e mudou completamente aqueles irmãos. A fama daqueles irmãos corria longe. A fé daqueles irmãos corria longe de chegar até Paulo, que estava encarcerado. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para todos os santos. A fé era tamanha desses irmãos que produzia frutos. O amor entre os santos, de todos os santos. O amor de todos os santos. Aqueles irmãos estavam perseverando firmemente nas doutrinas dos apóstolos. A fé deles chegou aos ouvidos de Paulo. A fé, meus irmãos, produz o amor dos santos. Consequentemente, irmãos, se eles têm fé, têm amor, vamos encontrar a causa, a esperança no versículo 5. Por causa da esperança. Fé em Senhor Jesus Cristo produz o amor e a esperança daqueles irmãos. Ou seja, todos os frutos de um verdadeiro evangelho estavam se concentrando ali. Daí vai a nossa primeira característica. Gera esperança, que por sua vez, causa fé em Cristo e amor pelos irmãos. Causa fé em Cristo e o amor pelos irmãos. Por causa da esperança que vos está perseverando nos céus. Aqueles irmãos estavam perseverando realmente na palavra, nas boas novas. Por causa da esperança que vos está perseverando nos céus. A fé, irmãos, o amor, produzia perseverança naqueles irmãos. Era a causa da perseverança. A fé no Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos muito nas Escrituras, falando que a perseverança, como diz em Tiago, produz fé. E aqueles irmãos estavam com a base certa, estavam no caminho certo, produzindo o que realmente o Evangelho tem que produzir. Gera fé, gera esperança, causa de fé em Cristo. Aqueles irmãos perseveravam.
Nós devemos olhar aqui para os irmãos de Colossos, ver como uma igreja onde o evangelho, muito distante deles, chegou ali. Um evangelho verdadeiro. Estavam perseverando nas doutrinas dos apóstolos, onde gerava fé, comunhão entre eles, amor entre os santos. Os irmãos ali estavam demonstrando que o evangelho estava sendo pregado. Temos que olhar para esses irmãos e ver se a igreja em qual nós somos membros está perseverando também na fé e no amor dos santos, assim como aqueles irmãos de Colossos também estavam. Da qual antes ouvistes pela palavra do evangelho, da qual aquele se refere à esperança, da qual antes ouvistes pela palavra da palavra da verdade do evangelho. Aqueles irmãos escutaram o verdadeiro evangelho foi pregado lá. Não é à toa que estavam gerando frutos. Paulo tinha um carinho muito especial pelas igrejas ao qual ele mandava as cartas. Ele se preocupava, mesmo ele não sendo o fundador, mas ele se preocupava em colaborar com o evangelho de Cristo. A fama dos irmãos de Colossos era tamanha da fé daqueles homens. O evangelho atingindo ali, fazendo gerar frutos. O amor que eles tinham da palavra. O qual eles ouviram a palavra da verdade de Cristo. E assim produziram fé, amor, perseverança. Uma das características do evangelho que produz frutos é essa. Gera esperança. Continuando. 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo frutos e crescendo, tal acontece entre vós. Aqui nosso segundo ponto, nossa segunda característica, em que gera frutos onde chega. Que chegou até vós, como diz aqui o apóstolo Paulo. O evangelho que ele prega, o verdadeiro evangelho que Paulo prega, que ele estava lá encarcerado, e que ele tinha, nas suas viagens missionárias, chegou a todo mundo, e chegou num local distante, que era Colossos, e ali, fez mudança, gera frutos onde chega. O verdadeiro evangelho, onde ele chega, ele gera frutos. Não importa onde quer que seja, numa cidadezinha pequena do interior, da Caatinga do Nordeste, lá da Amazônia, numa tribo, se o verdadeiro evangelho adentra, vai gerar frutos. Ele gera frutos. Onde o verdadeiro evangelho chega, ele gera frutos.
foi com os irmãos de Colossos. Onde o verdadeiro evangelho chega, ele vai fazer com que pessoas saiam por causa do verdadeiro evangelho e também pessoas entrem pelo verdadeiro evangelho. E que as pessoas fiquem, se for assim, eleitas. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que não escolhe o que tem que falar, não escolhe o que tem nas Escrituras. Ele fala as verdadeiras doutrinas, as verdadeiras sãs doutrinas, sem censura nenhuma, sem medo algum. Quando uma igreja prega o verdadeiro evangelho, e as pessoas entendem isso, elas não estão preocupadas em quantidade. Elas não estão preocupadas em quantidade. Elas estão preocupadas em glorificar a Deus com aquele evangelho verdadeiro. E ele vai gerar frutos. Onde ele chega, o verdadeiro evangelho gera frutos. Seja expelindo os bodes, expelindo o que não presta e retendo o que é bom. E assim crescendo no evangelho e não em números. Não devemos olhar para números. Devemos olhar para o que sai do púlpito. Devemos olhar para o que é pregado na igreja, o evangelho. A igreja de Colossos era uma igreja firme, irmãos. Adentrou ali e ali ficou. Aqueles irmãos. Paulo, quantas e quantas viagens Paulo fez? Para quem Paulo escreveu? Para onde foi levado o verdadeiro evangelho? Que nós sabemos aqui nas Escrituras, através das epístolas de Paulo. A história da igreja, irmãos. A igreja, quanto mais batia, quanto mais era pregado o verdadeiro evangelho, mais ela crescia. Foi assim que o cristianismo cresceu. Mas bem sabemos que também muito do evangelho que está aí sendo pregado atrai multidões. Atrai multidões. Mas essas pessoas, muitas delas, não estão ali por causa do verdadeiro evangelho. Estão por interesse. Estão por interesse. O teologia da prosperidade está aí. Aqueles irmãos distantes de Paulo receberam a mensagem, o verdadeiro evangelho. E ali houve mudanças. Onde o evangelho, o verdadeiro evangelho chega, há mudanças. E essa é uma das características que podemos dizer assim, então. A segunda. Continuando, irmãos. Versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós. Aqui, irmãos, aqueles irmãos estão crescendo.
Aqueles irmãos estão crescendo no Evangelho. O Evangelho hoje, ele é pregado. Muitas vezes não é o Evangelho verdadeiro, foi corrompido. Assim demonstra na história da igreja. Pois selecionam o que quer dizer, o que quer pregar. Doutrina da prosperidade. Evangelho coach. Aquele que exalta o homem. Nesse tempo, irmãos, também existia o falso evangelho. Havia também heresias dentro do evangelho. E eles tentavam barrar isso. Não é à toa que Paulo estava enviando essa carta, orientando Epáfras. O evangelho, irmãos, está também em todo mundo, produzindo frutos e crescendo. Nós temos, irmãos, que pregar o verdadeiro evangelho. Porque muitos dizem que estão com o verdadeiro evangelho e distorcem completamente a sã doutrina, distorcem completamente as doutrinas que Paulo pregava, o qual Paulo pregou aqui em Colossos através de Epáfras. Mas nós vamos ver que até mesmo lá, naqueles irmãos fiéis, que produziam frutos, estavam adentrando doutrinas estranhas, heresias. Vamos ver isso mais lá na frente. Então, irmãos, o Evangelho em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, Paulo afirma. Ele sabe, ele tem notícias daquela igreja de Colossos crescendo, o qual o Evangelho os alcançou, o qual o Evangelho estava sendo pregado ali firmemente. Aqueles irmãos estavam produzindo frutos, o amor entre eles, a perseverança, a esperança. Agora o versículo 6, na parte B. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui vamos nosso terceiro ponto. O evangelho verdadeiro, ele gera frutos a partir de seu devido entendimento. Aqueles irmãos entenderam as doutrinas dos apóstolos. Aqueles irmãos entenderam o verdadeiro evangelho. Eles não creram em vão. Mas, irmão Tauan, tem como crer em vão no evangelho? Tem. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Diz assim, irmãos, Paulo dizendo, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vós preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqueles irmãos que estavam ali, eles não creram em vão,
Por quê? Porque eles estavam perseverando nas doutrinas que o apóstolo Paulo ensinava. Eles estavam gerando frutos a partir do entendimento do Evangelho. O entendimento da graça do Evangelho, o entendimento do Evangelho dos apóstolos, das doutrinas da graça, as sãs doutrinas. Aqueles irmãos estavam produzindo frutos a partir desse entendimento, o qual eles ouvistes. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, como diz em Romanos, como Paulo diz em Romanos. Se eles estavam escutando uma fé verdadeira, o evangelho verdadeiro, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e era ali a palavra genuína. Era ali a palavra genuína sendo pregada. E Paulo alertou ali em Coríntios, falando que muitos creram em vão, se não tiverem retido aquilo que ele vos tem pregado a eles. Então Paulo reconhecia esses irmãos que estavam crendo nas suas palavras, na palavra de Deus pregada por ele, nas sãs doutrinas dos apóstolos. Tem sim como crer em vão, como eu havia falado, há diversos evangelhos por aí. Mas se esse evangelho estiver corrompido, creu em vão. Se estiver negando a divindade de Cristo, creu em vão. Se estiver negando as Escrituras, creu em vão. Se estiver negando a essência do Evangelho, creu em vão. Porque esse não é Evangelho genuíno. Se você tira a essência do Evangelho, Cristo como Deus, Cristo como homem, Cristo como único Senhor e Salvador, Cristo como único caminho, verdade e vida, creu em vão. Creu em vão. Vamos encontrar ao apóstolo Paulo exortando mais à frente esses irmãos. Assim como em toda a história da igreja, sempre se adentra heresias na igreja, falsas doutrinas. E Paulo vai fazer o alerta. Paulo vai fazer o alerta da corrupção que está adentrando no Evangelho de Cristo ali naquela igreja. Paulo tinha um apreço muito grande por aqueles irmãos de Colossos. Paulo nunca visitou Colossos, mas Paulo tinha um apreço para aqueles irmãos, porque ele os amava. Eram irmãos em Cristo. Eram irmãos em Cristo. Só lembrando também que quando a doutrina, a heresia, estava adentrando dentro da igreja, irmãos, Epáfras foi se encontrar com Paulo na prisão. E Paulo soube pessoalmente do que estava acontecendo. E depois trocando cartas com Epáfras também. Paulo sabia dos acontecimentos ali e estava orientando os líderes, Epáfras.
a que medidas deveria tomar. E essas cartas que eram lidas aos irmãos para a exortação, para a disciplina, para a correção, para trazerem de volta ao verdadeiro evangelho. E aqueles que estavam colocando heresias, se separar. Como eu havia dito na introdução, dentro ali da população de Colossos, havia muitas pessoas com várias etnias, de costumes diferentes, de filosofias diferentes. E a igreja de Cristo ali sendo atacada por esses irmãos que não deixaram essas coisas mundanas de lado. Foram adentrando o legalismo judaico, o misticismo, o ascetismo. As filosofias. Foram se adentrando ali naquela igreja. Então, o evangelho, o qual eles estavam perseverando, o qual Paulo escutava lá nos cárceres, lá em Roma, era o verdadeiro evangelho que eles pregavam, que eles criam. Então, irmãos, esse terceiro ponto de uma das características do evangelho que produz frutos é que gera frutos a partir do entendimento da palavra de Deus, do entendimento das sãs doutrinas. E vamos para a nossa quarta e última característica. Segundo, versículo 7. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A quarta característica é, gera frutos quando pregado por um ministro que serve com cooperação e fidelidade. Epáfras foi instruído por Paulo. Era um verdadeiro ministro da palavra, fiel às Escrituras, fiel às doutrinas dos apóstolos, fiel à sã doutrina. E quando o ministro, um verdadeiro ministro, que serve com cooperação e fidelidade às Escrituras, ali gera fruto. Ali o verdadeiro evangelho gera fruto. Epáfras era um homem dedicado, é um homem bíblico. Ele amava a sua igreja, tão tal que ele pediu socorro a Paulo por causa das heresias que estavam se adentrando na igreja. Epáfras foi até encontro de Paulo. E as Escrituras falam que, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo dá um tom de mais de que de servo, de escravo. Escravo do evangelho, escravo das sãs doutrinas. Esse homem pregava, esse homem levantou esta igreja, baseado nas Escrituras, baseado na sã doutrina.
E ali Paulo instruiu através desse ministro fiel. Então, a igreja, quando tem um ministro fiel, que serve com cooperação e fidelidade às Escrituras, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ali se produz frutos. Ali se produz. Infelizmente, também dá para se aplicar aqui, a igreja brasileira está em ruínas, pois há muitos pastores que não pregam o verdadeiro evangelho, pregam de qualquer jeito, pregam os seus achismos, pregam o que ele acha, pregam o que ele escolhe, determinados pontos das Escrituras, tem medo de falar a verdade. Mas aqui em Colossos não, esse homem era fiel e produzia frutos. E um dos males da igreja hoje é ter ministros que infelizmente não são como Epáfras. São ministros corrompidos com o seu querer, com seus achismos, suas filosofias, seus próprios entendimentos, e não são comprometidos com a palavra de Deus. São os principais propagadores das heresias. Essa igreja não é uma igreja saudável. Quando há um ministro do evangelho assim, vão produzir frutos, mas frutos para o mal. Quando a igreja tem um ministro que prega as sãs doutrinas, essa igreja persevera, essa igreja produz fé, essa igreja há amor entre os santos, todos os santos. Nós vemos também aqui nesse texto que há um entendimento que o evangelho não estava para um local só, para um povo só. Estava para todos os santos, ao redor do mundo. Em todo o mundo, como Paulo fala aqui, está produzindo frutos e crescendo. O evangelho nunca foi uma boa nova restrita a um determinado grupo. Não. As boas novas do evangelho sempre foram para todo mundo. E tem que ser pregado por todo mundo. E Epáfras, ele perseverava, ele era um ministro realmente de Deus. Amava a sua igreja, tão tal que foi em busca de ajuda de Paulo. E ele fala no versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras estava em constante comunicação com Paulo. E Epáfras comentou, relatou a ele o amor que aqueles irmãos tinham no Espírito, na palavra. Então, esse quarto característica é que gera frutos quando é pregado por ministro e servo com cooperação e fidelidade. E aqui na igreja de Colossos tinha Epáfras, ministro fiel da palavra, e que amava sua igreja, e que foi atrás para restaurar quando a heresia se adentrou nela. Então, irmãos, recapitulando todos os pontos que nós vimos aqui, as 4 características do evangelho que muda, que transforma. 4 características
do evangelho que gera frutos, de um evangelho que transforma onde chega. O evangelho, quando adentrou nessa cidade, transformou essa cidade. O evangelho é assim, onde chega, transforma. O verdadeiro evangelho. E ele produz 4 características, como podemos ver aqui no texto. Primeiro, gera esperança, que por sua vez causa fé em Cristo, amor pelos irmãos. Segundo, gera frutos onde chega. Terceiro, gera frutos a partir do seu devido entendimento do verdadeiro evangelho. Quarto, gera frutos quando pregado por ministro que serve com cooperação e fidelidade a Deus. Que nós possamos enxergar, escutar esse texto como os irmãos escutaram e possamos aplicar que o evangelho que se adentra em nossos corações, que é pregado aqui, que chega na casa de vocês, por instrumento dos irmãos, que seja fazendo mudanças, que seja um evangelho que transforma, que seja um evangelho que esteja sempre nos transformando, nos gerando os frutos. Que todas essas características, espero que nós estejamos dentro dele, que gere frutos. Nós bem sabemos aqui na igreja em que nós não olhamos para a quantidade, nós olhamos para a qualidade. E nós bem sabemos que o evangelho pregado aqui é um evangelho genuíno. Graças a Deus por isso. Devemos dar graças a Deus. Devemos dar ações de graças a Deus por isso. Porque muitos estão por aí fora, tendo o evangelho sendo pregado que é raquítico, corrompido, fraco e que não é o verdadeiro. Graças a Deus, Deus nos colocou nesta igreja, onde é pregado por ministros fiéis, por ministros que têm como fidelidade e cooperação as Escrituras. E que possa o evangelho cada dia mais nos transformar, gerar frutos. Nem todos têm a mesma oportunidade que nós temos, que Deus nos deu. Muitos, através da internet, olham as pregações, sabem do nosso movimento aqui no Piauí, da comunhão. Muitos estão lá longe, querem tanto estar numa igreja onde pregam o verdadeiro evangelho. Muitos querem estar aqui, irmãos. Muitos. Quem está mais ativo na comunhão e olha as redes sociais da comunhão Batista Reformada, sabe a quantidade de gente no Brasil afora que sonha em estar aqui, congregando nesta igreja, porque perto da casa deles não tem uma igreja que nem essa, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Devemos dar graças a Deus por isso, por termos liderança empenhada em pregar o verdadeiro evangelho, não escolhendo o que quer pregar, porque vai machucar, porque vai expulsar, porque vai espantar os irmãos. Não. Muitos sonham, muitos oram para estar aqui. E nós devemos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. E assim devemos agradecer e nos empenhar para cada dia nós venhamos fazer com que essa igreja seja um farol do evangelho nessa cidade, nesse local. Com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por nossas forças nós não vamos.
É pelos frutos em que é pelos frutos que nós vemos que o Evangelho está verdadeiramente sendo pregado. Que o Senhor venha nos abençoar, venha a falar conosco nessa exposição dessa epístola, nas oportunidades que eu tiver. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, todo-poderoso, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra hoje à noite, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por falar conosco, meu Pai, através das Tuas Escrituras, meu Pai. Que só venha, Senhor Jesus, cada dia mais, pregar o Seu verdadeiro Evangelho, Senhor Jesus. Que ele chegue em nós, meu Pai, mediante os Teus ministros, Senhor Jesus. E que gere frutos, Senhor Jesus, mediante ao entendimento das Tuas Escrituras, meu Pai. Que o Senhor coloque em nós, meu Pai. Que o Senhor venha fazer a obra em nós. E que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que geremos frutos, Senhor Jesus. Senhor Deus, que o Senhor nos leve para casa, Senhor Deus. Obrigado pela semana que se acabou, que se inicia, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos fortalecer essa semana, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, negando a nós mesmos a cada dia, Senhor Jesus. Se empenhando e se dedicando à Tua palavra, a Ti, meu Pai. E sempre, meu Pai, agradecendo tudo quanto nós recebeste de Ti, meu Pai. Pois o homem não recebe coisa alguma do que do céu não seja dado. E que o Senhor venha, meu Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua fé, com a Tua palavra, Senhor Jesus, nos capacitar. E não deixar que esse culto termine aqui, mas ele seja um culto contínuo, Senhor Jesus, em nossas vidas, durante nossas semanas, na nossa casa. Amém. O culto está encerrado.